aí, pessoal, tudo bem? Voltando agora a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Carreira de Analytics Engineer. O que a gente vai fazer agora é que vocês podem perceber, né, que a gente já está trabalhando em várias frentes aqui dentro do nosso projeto, então a gente já configurou bastante coisa aqui, né, tanto da parte do nossos .yaml aqui, do nosso projeto, configuramos o nosso projeto aqui, né, definimos aqui o nosso esquema também, né? Tudo que a gente vai utilizar dentro dos nossos models, o que vai ser utilizado dentro dos seeds. Criamos já algumas transformações de dados, então a gente acabou criando todas as views da etapa de transformação dos nossos dados, né? Só que o que acontece? Toda essa estrutura aqui do projeto, né? Deixa eu fechar aqui para colapsar para ficar melhor, assim eu acho que já fica legal, ó. Toda essa estrutura aqui, dentro do que a gente precisa trabalhar no que tange, né, as atribuições de um Analytics Engineer, a gente tem que sempre levar em consideração as boas práticas de desenvolvimento de software, né? Então, eu até não tinha iniciado essa tarefa antes, mas eu já acho que é oportuno, que é o que? A gente versionar o nosso código, né? Então, a ideia, na verdade, é a gente ter todo esse código documentado e cada uma das alterações que a gente faça, a gente suba um novo commit. Commit é como se fosse uma nova versão do nosso projeto para esse sistema, para essa plataforma que a gente vai utilizar, no caso, o GitHub, né? Utilizando o Git, que é uma ferramenta de versionamento de código. Para quê? Para que a gente consiga, primeiro, manter o nosso código atualizado, ter o controle sobre as versões novas que vão ser colocadas dentro desse ambiente de versionamento e também para manter a possibilidade de a gente ter colaboração, né, o desenvolvimento colaborativo. Então, às vezes eu posso ter mais de um Analytics Engineer trabalhando dentro do mesmo projeto. Então, alguém pode estar lá trabalhando dentro da documentação, né, criando toda a documentação, e em parceria ali, em trabalho em equipe, outra pessoa pode estar lá desenvolvendo as stagings ali, e o outro, a partir do momento que essas stages já vão sendo criadas, uma outra pessoa já pode estar criando os datasets finais, ou seja, o modelo de fatos e dimensões. Além disso, também tem os analistas de dados que podem ajudar também, trazendo algumas informações, enfim, e aí tudo isso aqui, às vezes, vocês vão ver ao longo desse projeto, que a gente às vezes vai ter que voltar a etapas aqui, refazer alguma coisa, porque às vezes um determinado conceito, um determinado pré-requisito foi mudado dentro das premissas do projeto. Então, para manter todo traqueado, né, essa ordem de mudanças, deixar tudo isso documentado, a gente acaba utilizando o nosso Git, né? Para isso, né, eu já tinha comentado com vocês lá nas aulas de configuração de ambiente, do que a gente ia trabalhar, você já deve ter criado lá uma conta dentro do GitHub, e dentro dessa conta vocês vão cair numa tela um pouco parecida com essa, talvez não seja tão igual se vocês iniciarem agora, porque aqui eu já tenho uma série de repositórios, eu já tenho 38 repositórios aqui, né? Então, com isso, a gente acaba tendo um pouquinho diferente aqui essa página. Mas assim, estando dentro da sua conta aqui, né, em Your Profile, é onde eu estou, vocês podem, ou em qualquer outro lugar do Git, né, do GitHub, vocês têm esse botãozinho de mais aqui, ó, e vocês podem dar um New Repository. E aí vocês vão criar um novo repositório de dados, né? Então aqui, vocês vão botar o nome do projeto. E aqui é um fato importante para a gente debater, tá? Porque o que acontece, ó? Aqui dentro do nosso projeto, nós temos a pasta DADBT que a gente criou, aonde a gente criou no nosso ambiente virtual, aonde a gente depositou aqui nessa pasta CSV os nossos seeds, né? Nossas tabelas que a gente, ou melhor, não é nem os seeds, perdão. Aqui são as tabelas que a gente acabou subindo na mão lá para o BigQuery, né? E aí nós temos também a nossa chave de acesso lá ao ambiente da Google, e temos os logs. Esses logs eles estão sendo gravados a partir da inicialização do DBT, quando a gente deu aquele DBT init, e a gente acabou criando um nome lá, DBT init igual a DBT tutorial, ele acabou gravando aqui, tá? Pode ser, existem os logs aqui das execuções do próprio DBT, né, do DBT Core e do
dos adapters. No caso aqui a gente instalou o adapter somente do BigQuery, então tá esses logs aqui, mas nós temos também os logs do projeto, né? Então aqui, ó, ou não, enfim, tem sim aqui, ó, os logs do projeto, que são os logs de execução. Toda vez que a gente dá um dbt run, né, dbt run ou dbt test, alguma coisa nesse sentido, o dbt ele vai gravando esses logs internos do projeto. Então, assim, o que a gente vai versionar não é essa pasta aqui DADBT, porque aqui é o que está fazendo rodar o nosso DBT em ambiente local, é o que está rodando o DBT Core. O que a gente quer, na verdade, é versionar o projeto em si. O projeto em si é esse DBT Tutorial. Então, por exemplo, pense que você está trabalhando para a empresa, dá um exemplo, Car Sales. Aqui poderia ser o nome Car Sales, e essa pastinha aqui que vocês vão versionar. Para isso, né, a gente vai botar esse mesmo nome aqui dessa pasta, que no caso aqui a gente acabou convencionando que é DBT Tutorial. Então, DBT Tutorial vai ser o nome do projeto, né? DBT Tutorial. E aí, esse vai ser o nosso nome do nosso repositório. Aqui existem algumas opções. Se tu quer deixar esse repositório público, onde qualquer pessoa vai poder ver esse código, tá? Ou privado, tá? Por isso que até eu não estou colocando, vocês reparem que eu não estou colocando a nossa key dentro desse projeto, porque como eu vou deixar ele público, seria meio complicado, questões de segurança, eu estar expondo essa chave aqui. De qualquer forma, essa chave, se vocês convencionassem em ela estar dentro aqui desse projeto aqui, né, dessa estrutura de pastas, vocês poderiam utilizar essa estrutura aqui, ó, do git ignore para poder ignorar essa chave. Então, vocês poderiam simplesmente, né, se essa pasta estivesse aqui dentro, vocês poderiam acrescentar mais uma linha aqui chamada key, né, tudo que tiver em key, então ele vai ignorar. Não é o caso, porque ele está fora, mas até é legal eu abrir esse arquivo aqui para vocês entenderem que a partir do momento que a gente subir todo esse código, toda essa estrutura aqui que está dentro de DBT Tutorial, a pasta de dentro dessa DBT Tutorial, bem como também se tivesse ali o DBT Packages, que a gente acabou instalando, inclusive o DBT Utils, né? E a aba, ou melhor, a pasta Target também, que o Target nada mais são do que todas as execuções, né, todas as compilações que são feitas dentro do DBT, então não faz sentido todas essas informações irem para lá. E isso o DBT já nos entrega de mão beijada, né? Esse git ignore a gente não teve que configurar. Claro que se tiver alguma coisa que vocês queiram colocar aqui, talvez não quiserem expor esses seeds, enfim, porque é tudo questões de segurança, né? Mas se não tiver problema, vocês podem colocar também. É só vocês acabarem incluindo ou não aqui dentro dessa pasta, tá? O que importa, é importante também salientar, é que vocês não podem colocar as outras coisas que são realmente importantes para o projeto. Então não adianta eu botar aqui, por exemplo, se eu uso models, eu colocar models aqui, né? Que aí eu vou estar perdendo toda como é que eu posso dizer, o propósito de estar versionando esse código, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar como público, vocês podem deixar como privado. Se deixarem como privado, somente você ou as pessoas que vocês escolherem como participantes do projeto que vão poder ver. Aqui vocês têm a opção já de criar um README file. O README file ele serve justamente para a gente ter uma visão, né, que é esse README aqui, ó. Para vocês terem uma visão, quando acessarem ali o repositório, ele já te dá uma descrição. Eu vou até botar numa versão mais visual, ó, ele apareceria isso aqui dentro da descrição do projeto. Isso aqui daqui a pouco a gente já vai entender, porque isso aqui é importante a gente escrever, tá? E talvez inclua, inclusive, uma aula de a gente aprender um pouco a linguagem Markdown, que é esse .md, Markdown, porque documentação é uma coisa muito importante, então daqui a pouco a gente já vai ver isso, tá? Então, como esse nosso projeto ele já tem um README, né, eu não vou precisar adicionar um README aqui na criação desse repositório. Assim como eu não preciso do git ignore, e aí choose a license, aí tem algumas formas de a gente botar como licenciamento aqui desse repositório, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que não faz muito sentido explicar isso para esse escopo de trabalho, tá?
Então a gente só vai dar um create repository aqui, e ele vai criar o nosso repositório dentro do nosso usuário lá no GitHub, tá? E aqui, ó, é muito importante vocês olharem, porque nós temos aqui, ó, o endereço, né? Se a gente quiser fazer um clone, alguma coisa desse repositório, se a gente quiser aqui, por exemplo, ó, dentro da linguagem do Git, a gente pode dar um git clone, e aí o nosso repositório. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa estrutura de código e trazer para a nossa máquina, toda essa estrutura que está aqui no servidor do GitHub, tá? Além disso, ele te dá algumas informações aqui. Ó, você pode criar um new repository com command line, ou seja, se você não tivesse já essa estrutura criada dentro da sua máquina, você poderia iniciar o processo dando um git init, né? Depois dando um git. Aqui eles colocam tudo, dá para salvar de uma vez só e executar tudo de uma vez só. Mas aqui só explicando separadamente, né? Você está inicializando o git, aqui a instância do git, o versionamento dessa pasta aqui, né? Então lembre também, eu estou aqui dentro de DBT Tutorial, né? Eu não posso fazer isso dentro de DADBT, eu tenho que subir uma pasta, eu tenho que estar dentro desse DBT Tutorial, né? Então ele pede um git init, depois se tu quiser adicionar um git readme, né? Um readme.md, aí depois tu vai fazer o commit vai fazer com que ele salve dentro de uma pasta que vai aparecer aqui, .git, todos os metadados referentes às alterações que foram feitas nesse projeto. Então, é assim que o Git trabalha com versionamento, ele acaba verificando os metadados que ele já tem salvo aqui dentro de uma pasta que vai aparecer .git, e aí se o teu repositório em si tiver coisa diferente do que está lá dentro daqueles metadados, ele acaba dizendo, opa, isso aqui é uma nova versão. E aqui ele faz outras coisas, né, que ele acaba criando uma branch, né, uma branch é que eu posso ter várias branches, eu posso ter uma branch com esse estado atual e eu posso criar uma branch desenvolvimento onde eu realmente vou fazer as alterações. De qualquer forma, quando tu inicia um repositório do Git, quando tu dá um git init, né, que é o que eu vou fazer inclusive aqui, porque se eu der um git, ó, existe um comando no Git chamado git status, e aí ó, eu vou dar um git status aqui, vou até levantar aqui para ficar um pouquinho mais visível, ó, e fechar um pouco aqui. Ele diz aqui, ó, not a Git repository, né? Então não tem um repositório Git configurado dentro do DBT Tutorial. Para poder configurar, porque não confundam também, né? A gente criou um repositório aqui dentro do GitHub, tá? Dentro do nosso repositório, mas a gente ainda não colocamos ele, não criamos ele aqui, né? Ele tem a pasta, tudo, tem todo o código aqui, mas a instância do Git não está inicializada aqui nessa pasta. Então a gente precisa fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente precisa dar um git init, né, que é o que estava iniciando aqui, né? Então a gente vai fazer isso agora. E é uma das formas de vocês verem, ó, não tem um repositório Git, quando a gente dá um git status e ele aparece, ó, não tem um repositório aqui. Para fazer isso, a gente vai dar um git init, tá? Ó, aí ele inicializou, e agora se a gente der um git status, ó, ele já vai aparecer todas as alterações que ele percebeu dentro dessa pasta. Então, ele já percebeu que existem alterações no gitignore, no readme, todas as pastas que estão aqui dentro, tá? Para isso, antes de qualquer coisa, a gente não vai, ó, seguindo essa temática aqui, a gente não vai criar um readme, porque a gente não precisa. A gente não vai criar, por enquanto, um commit. A gente vai fazer logo na sequência, não vai ser agora. Aqui também não. O que a gente precisa fazer aqui é um git remote. Aí, esse comando aqui, o que ele está fazendo? Git remote add origin, ele está dizendo, ó, adiciona uma origem remota a esse projeto aqui. Ou seja, eu estou vinculando essa pasta aqui, DBT Tutorial, né? Então, estou referenciando isso aqui dentro desse repositório lá no Git, né? Lá no servidor do Git. Então, ele está fazendo, ó, isso aqui corresponde ao mesmo que isso aqui. Eu estou querendo, ao alterar qualquer coisa aqui e jogar lá para o servidor, ele tem que cair aqui. Então, essa linha de comando é o que faz. Ele faz um sync entre a pasta do meu repositório local, ou seja, do meu computador, com o repositório lá no servidor do GitHub, tá? Então, a gente vai fazer isso, git remote add, e agora sim, olha, aparece até aqui, ó, Git, já tinha dado até, inclusive, quando a gente deu aqui um git init, né?
ele já aparece aqui um master agora. Esse master é a minha branch. Branch é o local, né, que é onde vai estar todo o repositório. A branch master é a branch oficial, é como se fosse a produção, né? Vamos assim, é o que está valendo. E aí a gente pode criar outras branches, né? Então eu posso tá com o meu código na master, que é o código que está valendo realmente, mas eu posso estar alterando, criando uma outra branch. Ele vai simplesmente criar como se fosse uma nova pasta separada, que não está, por enquanto, vinculada com essa master. Faço todas essas alterações e assim que eu fizer um merge entre elas, aí sim, aí ela se torna master também. Então é esse o conceito, tá? Então, já que eu já fiz tudo isso, o que eu preciso fazer agora, né? A gente precisa primeiro adicionar todas essas alterações que a gente fez aqui, e com isso, com o Git, a gente pode dar um comando git add e um ponto. Esse ponto, ele está dizendo assim, ó, Git, eu sei que todos esses arquivos aqui, todas essas pastas têm alterações. Que, a partir do momento que eu inicializei ele estava entendendo que era uma pasta vazia, mas não é. Eu tenho um monte de coisa que eu preciso que tu monitore para mim. Eu posso, se eu dou um ponto aqui, né, git add ponto, ele vai dizer, Git, pega tudo isso aqui e começa a versionar, né, a colocar dentro da tua maletinha aí, dentro da tua lista, né, de monitoramento, para que isso possa ser traqueado de alguma forma. Eu poderia simplesmente, quero só colocar o git ignore. Se eu quiser só o git ignore, eu ia botar o git ignore, né? E aí somente, vou até colocar por enquanto isso, vou botar git add git ignore, vou dar um enter, tá? E agora a gente pode dar um git status. Git status. Vocês vão ver aqui, já teve uma alteração. Então ele falou assim, o que está untracked, ou seja, o que ele não conseguiu ainda observar, o que ele não está traqueando, é tudo isso aqui. Mas como eu dei um git add lá no git ignore, eu já disse, isso aqui já foi commitado, isso aqui eu já estou começando, coloquei lá dentro do meu cache, dentro da minha pasta .git, né? Então, eu acho que ela aparece aqui. Não aparece. Vamos ver aqui. Não aparece. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, para vocês verem que existe uma pasta .git, a gente está em DBT Tutorial, a gente dá um ls-la. Aí ele aparece aqui, um .git. Então, dentro dessa pasta .git, ele já tem dentro dos metadados dele, lá dentro da listinha de afazeres do Git, ele já está sabendo que ele tem que ficar monitorando o git ignore, tá? E aí, se eu desse um git add e um ponto só, e dar um git status de novo, olha lá, tudo agora está sendo traqueado pelo Git. Então agora sim, o Git está observando, qualquer coisa que eu fizer aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o readme, e eu vou, ou melhor, eu vou botar uma linha aqui, e isso, vou salvar. Vou dar um git status, e olha lá, o git ignore já foi modificado, então ele já tá sabendo, poxa, peraí, alguma coisa foi modificada aqui. Se eu voltar ao estado normal e salvar, e der de novo um git status, de novo ele olha, não tem mais nada que alterou. Por quê? Porque simplesmente ele voltou para o mesmo estado que ele estava anteriormente, no estado em que o Git está monitorando. Estava monitorando, foi como se ele tivesse tirado uma fotografia do git ignore naquele determinado momento, e a partir do momento que eu mudei alguma coisa, ele fez a comparação, ele falou, opa, a minha foto que eu tenho de antes é diferente da que tenho agora. E aí quando eu voltei para o que era agora, ele agora está dizendo, não, está tudo certo, não precisa fazer nada, que eu estou monitorando isso aqui. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa commitar isso realmente, é como se fosse carimbar essa versão. Para fazer isso, a gente vai usar um comando chamado git commit, né? Commit. E é sempre bom a gente utilizar uma mensagem, né? Então, para mandar uma mensagem dentro do commit, né? Para dizer esse commit é referente a alguma coisa, a gente bota um "-m", né? E aí é uma descrição. Aqui está create model of sales car. A gente pode colocar create staging level of sales car. Ou seja, a gente criou o nível de stage dentro de sales car. E aí agora a gente dá um enter
tá? E aí ele criou todo esse commit. Agora, a gente precisa mandar todas essas alterações, já que a gente carimbou, já disse para o Git, ó, é isso mesmo, agora eu estou prontinho, né? Já carimbei aqui, já comitei essa alteração que eu fiz. Agora eu preciso mandar para cá. Como é que a gente faz para mandar para cá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente dar um git push, né? E aí, como a gente já está na branch master, depois a gente altera essa branch, tá? Mas por enquanto, como a gente está na branch master, a gente dá um git push "-u", origin, aí está dizendo a origem do meu commit vai vir da branch master. Então, como eu estou na master, tudo que eu alterei, que eu comitei aqui, eu vou mandar para cá. Se eu tivesse uma outra branch chamada dev, e eu tivesse alterado outras coisas lá, e quisesse mandar o que tivesse lá, aí eu ia botar aqui dev. E aí ele mandaria as alterações de dev para cá. Então é assim que funciona, tá? Só vou dar colocar de volta aqui ao que estava, beleza. E agora vou dar um enter. E agora ele está mandando, ó, mandou para lá. Ele acabou de mandar para o nosso repositório aqui. Se eu der agora um refresh aqui na página, isso aqui já vai sumir e o meu projeto todo já vai estar aqui. Ó. Então, ó, tá aqui as minhas análises, data, macros, models, staging, seeds, snapshots, test, git ignore. E inclusive, ó, lembra do readme, ó, aquele código em Markdown, ele acabou se transformando na descrição do projeto. Legal, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu mandar a nossa primeira versão do projeto para o nosso repositório no GitHub. E com isso, todas as alterações que a gente realizar agora no nosso curso, eu peço para vocês realizarem todo esse processo de fazer o git add, né? O git add, depois o git commit e depois o git push. Git push, tá? Para sempre estar salvando e enviando as alterações. Beleza? E com isso a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai começar já a olhar um pouquinho mais sobre o case do nosso projeto, entender um pouco mais sobre o que a gente precisa fazer, quais são os problemas que a gente precisa resolver e se a gente precisa mexer em algo que a gente já tem desenvolvido. Tá bom? Te vejo na próxima aula.